Querido, a paz do Senhor Jesus, estamos aí chegando já na 11ª lição do quarto trimestre da EBD de 2023. Estamos estudando aqui até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Comentarista é o pastor Wagner Gabi. E esta lição 11 será ministrada no dia 10 de dezembro de 2023, que tem por título Missões e a Igreja Perseguida. O texto áureo dessa lição está inserido na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 12, que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 12. Verdade prática. A verdade prática diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentaram. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, 9, 13, 14, e Atos 8, versículo 1 ao versículo 4. O objetivo da lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar o contexto da perseguição na igreja primitiva. O segundo objetivo é apresentar a perseguição cristã na atualidade. E o terceiro e último objetivo dessa lição é mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. A introdução da lição, o comentarista coloca aqui. A introdução, o comentarista coloca assim: a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressarem a sua fé no Senhor Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e também cultural. Por isso, querido, querida, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. A palavra-chave é perseguição. Perseguição significa ir no encalço de perseguir à pressa. Perseguição significa seguir ou procurar alguém por toda parte com frequência. Perseguição significa procurar fazer mal a alguém, tratar com violência ou agressividade, atormentar, fustigar, molestar. Perseguição significa procurar ou incomodar com insistência, fatigar, importunar. Meu amado, o primeiro ponto da lição diz assim:
A igreja, ela nasceu em um contexto de perseguição. O texto de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, do versículo 1 ao 15, nos mostra que o crescimento da igreja primitiva trouxe falta de pessoas para atender aos órfãos, viúvas e também os estrangeiros. Logo, os apóstolos, os 12 apóstolos, eles tiveram uma ideia de escolher dentre os irmãos da igreja primitiva 7 homens cheios do Espírito Santo e de bom testemunho, de boa reputação, para exercer este serviço e eles se dedicarem somente na pregação da palavra. Essa ideia ela foi apresentada à igreja e a igreja aprovou a ideia e a própria igreja fez a escolha com excelência. Em Atos 6,5 está escrito: e a este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, que era um prosélito de Antioquia, era um judeu prosélito, alguém que se entregou ao judaísmo, circuncidou-se e se tornou um prosélito. O primeiro a se destacar entre os 7 diáconos que foram escolhidos, o primeiro a se destacar foi Estevão. No capítulo 6, versículo 8, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O primeiro tópico da lição diz a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão, ele foi um servo de Deus que comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos libertinos. Está em Atos capítulo 6, versículo 9. O texto de Atos 6 nos mostra que Estevão passou a ser vítima de prosélitos com fanatismo religioso, os quais, com inveja de Estevão, inventaram mentiras contra Estevão. E não só inventaram mentiras, como também subornaram falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. Está em Atos 1, versículo 1 ao 53. Mas o discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo do Senhor Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja primitiva. Os fanáticos religiosos são a maior causa da perseguição da igreja. Os fanáticos não conseguiram vencer Estevão pela palavra e usaram o extremismo para parar Estevão. Depois você dá uma lida em Atos 6, versículo 9 ao 15. O segundo tópico do primeiro ponto fala que a igreja foi dispersa
Então, após Estevão ser apedrejado, a igreja do Senhor ela foi dispersa, como consequência do episódio ocorrido com Estevão. Uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e também para Samaria. O sofrimento, queridão, queridona, não é novo na história do povo de Deus. Em Atos, no capítulo de número 8, a igreja que amava Jesus e se ajuntava em Jerusalém passou por uma de suas mais fortes provações, perseguições. No primeiro versículo do capítulo 8, Lucas, ele nos informa, diz que a igreja era perseguida, utilizando aqui um vocábulo grego, diógomos, que significa um forte e visível ataque. Indicava que o sofrimento da igreja, nesta época de dispersão, era perceptível por todos. Homens e mulheres eram mortos, outros encarcerados em prisões, famílias partidas ao meio e aqueles que conseguiam fugir deixava para trás as suas vidas, a sua história, seus parentes, seus projetos. No segundo versículo do capítulo 8 de Atos, Lucas, o doutor Lucas, nos diz que a igreja pranteava ainda a morte de Estevão. Então, querido, há 3 níveis de sofrimento registrados aqui no capítulo 8 de Atos. Esses 3 níveis de sofrimento descrito em contexto da perseguição em Atos capítulo 8 é o sofrimento físico, o sofrimento emocional e o sofrimento espiritual. Pode muito bem ilustrar as vias de dor da igreja ao longo da sua história, bem como nos dias de hoje, deve ensinar-nos que, primeiro, seguir a Jesus, seguir a Cristo, e mesmo fazê-lo com devoção e fidelidade, não isenta o cristão do sofrimento, da perseguição, dos problemas, das dificuldades. Segundo, em meio a esse sofrimento, não estamos sós, pois maior é aquele que está conosco do que os que nos perseguem. Terceiro, o sofrimento é uma oportunidade de se alicerçar a fé daquele que é provado no dia mau e de expressar amor, sinceridade, solidariedade por parte daquele que pode estender a mão. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares,
Eles anunciavam a palavra de Deus. É o que está em Atos 8:4. Podemos notar que, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo na terra. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. O terceiro tópico diz: a perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e de vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas, religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, até mesmo presos em outros lugares e até mesmo torturados e até mesmo mortos em alguns países intolerantes ao Evangelho. Meu querido, a sinopse do primeiro ponto diz assim: a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade. Vamos aí para o segundo ponto da lição: a perseguição cristã na atualidade. Quando nós lemos a carta que Paulo escreve aos irmãos na cidade de Corinto, 2 Coríntios 4, versículo 9 e 10, diz assim: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Isso aqui é forte demais. Estima-se que a população mundial chegou aí a mais de 8 bilhões de pessoas. E existe no mundo 50, pelo menos aí, 50 países que são fechados ao cristianismo, ao evangelho. Desses 50 países, 34 deles são muçulmanos, 7 são budistas, 2 hinduístas e os outros 7 países são de várias religiões. O primeiro tópico aqui do segundo ponto diz: em muitos lugares, ser cristão é perigoso demais. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus Cristo significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego,
perder os bens, bem como os direitos básicos. Existem países que, se descobrirem que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você passa por um processo tão difícil que pode até mesmo ser executado. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto da vida de muitos cristãos e missionários que estão aí, nesses países que são fechados ao Evangelho, que são perseguidores dos cristãos. Por isso, nós devemos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos aqui no Brasil. Ainda que em nosso país, e ao mesmo tempo precisamos estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante no seguinte artigo, o artigo 5, inciso 6º, da Constituição Federal de 1988, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Olha só que artigo e inciso maravilhoso para os cristãos, para aquele que defende a sua fé no Senhor Jesus. Então, como o apóstolo Paulo, nós também devemos nos preocupar em fazer o uso da lei necessária para apregoar, para ter liberdade de falar do amor de Deus. O segundo tópico aqui do segundo ponto diz: Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte apresenta a mais intensa intolerância religiosa no mundo de hoje e por 7 anos se destaca em primeiro lugar na classificação dos países que mais perseguem a Igreja do Senhor. Encontramos cristãos que são proibidos a somente realizarem cultos. Há pouquíssimas Bíblias nesse país e assim poucos cristãos com o seu próprio exemplar da Bíblia na mão. Eles não têm a liberdade, muitas das vezes, nem de ter uma Bíblia, e nem os que têm não têm a liberdade de andar com a Bíblia. Então, amados, há no momento cristãos encarcerados e tantos outros sequestrados na Argélia, Azerbaijão, Eritreia, Iêmen, Indonésia,
e entre outros e outros países que são fechados ao Evangelho. No Irã, a missão Voz dos Mártires notifica a forte intimidação sobre aqueles que professam a sua fé em Jesus. À medida que a igreja cresce, também cresce a perseguição. E a perseguição vai crescendo a cada dia. O que nós devemos fazer? Devemos orar e trabalhar para que cristãos ao redor do mundo recebam exemplares da palavra de Deus. Devemos orar pelos países e regiões onde a clara perseguição cristã possam experimentar abertura política, social e religiosa. Oramos também pelos cristãos sob perseguição, que eles sejam encorajados e aqueles sob intensos ataques sejam fortalecidos no Senhor. Devemos orar também que sejam libertos os que sob perseguição foram encarcerados ou sequestrados. O testemunho dos perseguidos possa guiar muitos aos pés do Senhor Jesus. A igreja livre, ela pode e que ela possa juntar-se em um só espírito daquele que sofre perseguição. A sínopse do segundo ponto diz: em muitos lugares, ser cristão é muito perigoso, como na Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Vamos aí finalizar. Como ajudar a igreja perseguida? Nós ajudamos conhecendo a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações corretas e qualificadas em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que a má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violência e de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso nós precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Neste sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas e estarmos sempre em oração. Orar pela igreja perseguida. Nós devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanime diante destas perseguições. Devemos orar por proteção de suas vidas, de suas famílias, de suas comunidades. Devemos orar também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Devemos orar também para que esses perseguidores se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nós dispomos a orar, a fazer a obra de Deus, o Senhor está sempre ao nosso lado. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Oriente ou no Ocidente, desdenham. A sínopse do terceiro ponto diz: podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a causa da missão. Vamos concluir. Infelizmente, há lugares que
em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de anunciarem o Evangelho de Jesus, e os que seguem suas ideologias satânicas ameaçam os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos, que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te ajude.